Olá, professores, professoras, bem-vindos todos a esta jornada. Eu sou a Denise Aparecida Lopes, eu sou a filha do Macário Augusto Lopes e da Rita Jânica Sigoli Lopes. E eu vim a convite da Viviane e da Fernanda, da Decote Vitale, duas queridas que eu conheci no curso de Pedagogia Sistêmica da professora Ellen Vieira da Fonseca, falar das ferramentas de pedagogia sistêmica a serviço do ensino da geografia. Então, como algumas experiências e como eu vejo e consigo juntar a pedagogia sistêmica com essa minha área de atuação. Eu sou jornalista, minha primeira profissão é o jornalismo, eu gosto bastante de escrever. E depois eu fiz uma transição de carreira para a área de geografia, que eu amo também. Então eu sou geógrafa, bacharel em geografia e também licenciada em geografia. Eu trabalho há 10 anos na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, ensinando geografia no Ensino Fundamental 2. Este ano eu estou com alunos de 7º anos, 8º e 9º. E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar. Eu peço licença para ler o texto que produzi para essa apresentação, porque eu, quando estou concentrada, quando eu estou escrevendo, eu escuto a mim mesma, o mais que eu tenho de mais profundo e consigo traduzir. E às vezes falando, ou ultrapasso do tempo, ou fica faltando algo. Então eu peço licença para ler algumas reflexões que eu teci a respeito da geografia, de como eu percebo a geografia e deste olhar, a partir deste olhar sistêmico. E como que a gente pode extrair o melhor. Mas sempre levando em consideração não ter expectativas e não se sobrecarregar, para assim também não sobrecarregar os seus estudantes. Tudo pode ser mais leve. E eu começo esta reflexão sobre algo que eu escutava sempre, escuto ainda, que é o que as pessoas sentem a respeito das suas lembranças, memórias da geografia. Às vezes eu vou a algum lugar, ou vou ao mercado, vou à padaria, e acontece de perguntarem, você é professora? Do que você dá aula? Quando eu digo que eu sou professora de geografia, eu vejo uma cara assim, um desânimo, uma carinha assim, tipo, geografia? Nossa, eu não gostava dessa disciplina. E aí eu comecei a escrever sobre isso. Então, peço licença para trazer essa reflexão. A rejeição com a geografia. Quando digo que sou geógrafa e professora de geografia, muitos dizem que essa disciplina era a mais chata. Outros dizem literalmente, nossa, eu detestava geografia, eu não gosto disso mesmo. E eu me perguntava, mas por que tanta rejeição? Mas refletindo sobre em que contextos a geografia já apareceu historicamente, algo foi surgindo aqui. Muitas leituras, sentimentos, e foi isto que eu produzi. Por muito tempo, a geografia esteve bastante associada ao domínio territorial, à exploração dos solos e ao imperialismo. A exploração dos recursos da natureza, dos povos conquistados a serviço do lucro, a serviço daquilo que é material. Quando a cartografia ganhou impulso, com as grandes navegações e as colonizações territoriais, ali estava a geografia, ali estava a cartografia, a ciência dos mapas, a serviço do lucro, da exploração.
também do descobrimento, claro, também os primeiros geógrafos entusiastas que iam no espírito de aventura desbravar o mundo. Tinha também esse sentimento. Mas quando a gente olha para os livros, quando a gente olha para trás, não tem só o espírito de aventura, mas aprendendo o que a pedagogia sistêmica me trouxe de olhar sempre para o mais, vamos trazer esse sentimento, olhar para o mais. A possibilidade de encontro, a possibilidade de descobrir novas e únicas paisagens, a possibilidade de encontrar outros povos com outros costumes, tradições e outras línguas. Vamos aproveitar este momento aqui e agora para ressignificar essa crença de que a geografia é chata. E vamos prosseguir aqui na leitura. Então ali estava a geografia e os mapas na essência da conquista e da dominação. Quanto esses movimentos de conquista e domínio ressoam no inconsciente coletivo? Então é compreensível que a geografia desperte de uma certa forma uma repulsa, mas a gente já aprendeu a ressignificar. A geografia também é importante para se compreender como funciona a geopolítica mundial. E ela foi ganhando diferentes abordagens e usos ao longo da história da humanidade. Serviu as estratégias militares para adentrar territórios de adversários, descobrir as fragilidades de um determinado lugar, de um determinado terreno. Por isso, o título de uma das obras obrigatórias dos geógrafos é o livro do geógrafo francês Yves Lacoste, que tece a crítica a esse uso da geografia. O nome do livro é Geografia. Isso serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. Sim, a geografia serviu para fazer a guerra. A geografia já teve uma feição muito mais matemática, quantitativa, quando usada para a contagem da população e também a serviço da agricultura e da indústria, da geração de empregos, postos de trabalho e ocupações em geral, escolas. Enfim, quantificar e a partir disto planejar. No período militar, ela foi tomada como um complemento da história na disciplina de estudos sociais e depois foi diluída e confundida com educação moral e cívica. E assim, ficou como parte como se fosse o seu principal aprendizado, o hino nacional, os feitos dos bandeirantes, a saudação da bandeira, a reverência à bandeira e também o branqueamento da sociedade. E tudo isso gerou memórias que realmente não são as mais doces. É verdade, a geografia também foi usada dessa forma e teve o seu grande potencial de conhecimento científico bastante reduzido, a serviço de se criar uma identidade, mas uma identidade que não contemplava todos, uma identidade que excluía muitos, uma versão da história com um povo, com uma etnia dominante. E isso pesou também. Por isso, também essa memória não muito doce sobre a geografia. Mas também isso nós podemos ressignificar e tem sido ressignificado. Ainda no período militar, o pensamento geográfico enveredou pelo olhar crítico, pelos estudiosos e por todos, esse olhar crítico por todos aqueles que usaram a geografia para um serviço não tão abrangente e inclusivo. Assim,
geógrafos e estudiosos, pesquisadores, reuniram-se para repensar o papel da geografia. Repensar a questão das contradições sociais, as exclusões, as divisões de classe manifestadas no território, a partir da adoção de um determinado sistema social, político e econômico, como o capitalismo, por exemplo. Nasceu assim a geografia crítica, que é bastante atual. E recentemente ela vem novamente sendo diluída nas ciências naturais e na história, sendo neste último caso adotada com o nome de humanidades. Quando abordamos o território com os alunos, de certa forma refazemos todo o percurso da própria geografia. E não nos damos conta de que esse percurso pode estar associado a memórias ancestrais nossas e dos nossos estudantes. Quando você escuta sobre essa trajetória que acabei de ler, como você se sente aí? Você sente leveza ou você sente peso? Será que essas reflexões trazem ou ressoam memórias ancestrais? Talvez não seja tão leve pela ciência em si, e não pela ciência em si, talvez, mas porque ressoe um campo de conflitos territoriais, guerras, migrações forçadas, refúgio, que alguém lá atrás, nos seus ancestrais, nos meus ancestrais, possam ter vivido. E isso ressoa e vai ressoar para os nossos alunos também. Então, como abordar tudo isso de uma forma mais leve? Dizendo sim. Sim. Sim para tudo que foi. Exatamente como foi. Então, professor, professora, quando você for abordar este assunto, quando você estiver preparando a sua aula, procure dizer sim. Para tudo, para todos. Isso, você não precisa perder o lado crítico. Mostrar as contradições, mostrar as repercussões disso na atualidade, mas sem tomar partido. E por muito tempo eu mesma tomei partido. E isso gera sobrecarga. Isso traz uma sobrecarga. E isso ressoa nos estudantes, porque todos temos ancestralidades envolvidas em todos esses assuntos que eu falei. Domínio territorial, trabalho forçado, necessidade de migração, guerras, conflitos. Então, quando nós dizemos sim, a nossa alma respira. Quando você estiver preparando a sua aula, traga seu pai, traga sua mãe, olhe para tudo isso e diga sim ao destino de todos. Dizendo sim ao destino de todos os envolvidos, pedimos permissão para fazer diferente. E o que é fazer diferente para o geógrafo e professor sistêmico? Olhar para tudo isso, respeitar o destino de cada um e de cada território e pedir permissão aos seus para fazer um pouco diferente. Eu reforço isso. Assim, o horizonte se abre e quando pensamos em nosso planeta, é mágico, é curativo. A Terra, o grande e perfeito sistema Terra. Para os povos andinos, a Pachamama. Gaia para os gregos, a Mãe Terra. Aqui a gente respira. A gente respira na Mãe Terra.
E aí tudo ganha sentido. Respire, aproveite esse momento para respirar na Mãe Terra. E traga o Pai. Traga o Pai. Que são todos os processos que fazem a vida possível na Terra. O que é o sistema Terra? É um corpo perfeito, em que infinitas interações físicas e bioquímicas entre seres bióticos e abióticos geram a vida. E tudo na Terra conspira a serviço da vida. Todos estamos a serviço da vida. A interação perfeita entre os ambientes terrestres, a litosfera, a crosta, a hidrosfera, a água, e a atmosfera, a camada gasosa que envolve a Terra. Tudo isso forma, tudo isso junto, tudo isso misturado, de uma maneira mágica, intensa, contínua, forma a esfera da vida, a biosfera, a nossa casa maior. E eu respiro na biosfera. E é aí que nós nos conectamos à nossa ancestralidade e aos nossos pais. A vida nasce da misturinha perfeita dos processos cíclicos das rochas, das águas, do ar. Essa mistura gera feições únicas na paisagem, que são repletas de diversidade e repletas de encanto. Assim somos nós, assim são os nossos alunos. Por isso, no 6º ano, a geografia é um encanto para os alunos. E quando eu lembro das minhas memórias das aulas de geografia, eu volto lá na 5ª série, que é o 6º ano hoje, eu volto lá atrás. Como eu me encantava. Eu imagino que vocês também se encantem. Os meus alunos se encantam. Mesmo não tendo os 6º anos este ano de 2021, eu já trabalhei bastante com os 6º anos. E eles ficam encantados. Encantados. Pensar na Terra se formando. Pensar no Big Bang. É um encanto. Ver como é que aquela bola de fogo, como que aquelas partículas se juntaram, como tudo isso se transformou no que a gente chama de Terra. É mágico, mas esse também é o nosso percurso interno. Vou continuar. Nos 6º anos, esse encanto dos alunos nos leva de volta à nossa origem, à origem da vida. E aí cabe muito bem trabalharmos o exercício da misturinha perfeita, porque nós somos a misturinha perfeita do nosso pai e da nossa mãe. Assim são também os estudantes. E você pode trabalhar isso usando o quê? Tintas. Você pode usar areia colorida. Você pode trabalhar com as tintas e fazendo a criança retomar essa origem, visualizar-se, trazer atrás dela o pai e a mãe e misturar, trazer essa memória e ir misturando. E à medida em que ela vai tomando esses pais, que ela vai sentindo a presença, ela vai misturando. Essa é uma oportunidade muito bacana de trazer essa consciência da origem do planeta e da nossa própria origem. Você pode também trabalhar com fio invisível e usar os corações de feltro. Algum colega há de falar disso aqui, certamente. Funciona muito bem. Um coração que conecta você
com outros 2 corações e você sente a vibração à medida que se trafega pelo fio de nylon. Você vai sentindo a vibração, como se aquilo estivesse misturando. Em mim, esse exercício, ele me vem como o próprio DNA. E eu sinto, quando eu sinto meu pai e a minha mãe, eu sinto como se os 2 fizessem esse movimento, como eu vejo os 2 no meu DNA se movimentando. E isso para mim é muito significativo, porque ao mesmo tempo forma como se fosse o número 8, o infinito. Então é como se fosse esse movimento aqui, né? Me encanta isso, porque é assim que eu sinto os 2. E você pode traduzir isso e transmitir isso para os seus alunos, para eles sentirem essa presença, se conectarem e estarem presentes na sala de aula. Pois, continuando aqui, para que o planeta surgisse, houve muito antes uma grande explosão, o Big Bang, e inúmeras combinações físico-químicas que fizeram os planetas se agregarem como são hoje, se transformar no que são. E isso é um milagre. E onde surge a vida? Na água. Aqui no nosso planeta, na água. Tal qual a nossa vida, a vida de cada um de nós. No milagre da mistura de nosso pai e nossa mãe, enquanto nos desenvolvemos no ventre da mamãe, é como se revivêssemos toda a odisseia de nosso planeta Terra, até que tudo se completasse e até que nós estejamos completos para sair para o mundo. E isso é muito profundo. Conseguir fazer essa conexão é muito profundo. E isso os alunos sentem. Por isso, eu indico que você explore isso com seus alunos, porque eles se encantam, porque eles se sentem conectados com essa força vital. E todos nós temos e buscamos essa conexão. Mas aí surgem as perguntas. Mas quem criou o planeta Terra? Como que se criou o planeta Terra? E aí, o professor sistêmico olha para os pais da criança atrás dela, olha para os seus ancestrais, olha lá para trás dos seus também, traz os seus. E silenciosamente, pede permissão para mostrar a elas o olhar da ciência. E diz que cada cultura, em cada tradição, em cada manifestação religiosa, cada qual exatamente como é, todas olham para o mesmo lugar. Todas olham para o mesmo lugar, só que de forma diferente. Na escola, mostramos pelo olhar da ciência, mas também podemos levar os contos indígenas, os contos africanos ou qualquer outra forma de compreensão que seja trazida pelos estudantes, de maneira a incluir tudo. E abordar o surgimento da Terra e dos elementos da natureza, pois assim incluímos todas as formas de compreensão. E isso pode também ensejar uma pesquisa para os estudantes. Sim, professor, você pode solicitar que façam uma pesquisa, que busquem um livro, que busquem na sua cultura, que busquem nas suas crenças, em lendas ou o que quer que seja, qual é a origem? Isso vai para o mais. Quando nós olhamos e concordamos, aceitamos, dizemos sim a partir do nosso coração, esse olhar se amplia. Vamos dar prosseguimento. Em geral,
Estudantes de todas as séries gostam de escutar sobre as placas tectônicas, a movimentação das placas, os tsunamis, o ciclo das rochas, os furacões, os fenômenos atmosféricos, os vulcões. E a gente sempre volta de alguma forma quando estamos abordando algum território, nós voltamos um pouco no tempo e recobramos essa memória. E por que eles gostam? Porque do 6º ao 9º ano, quando a gente toca nestes assuntos, eles gostam. No meu entender, é porque estas dinâmicas são tão antigas e elas têm tanto a ver com a nossa própria dinâmica física que elas são parte da busca do nosso inconsciente coletivo. Então todos olhamos para isso e todos temos curiosidade. Outro assunto a ser tratado, pensar sobre o nosso lugar. Eis aí mais uma oportunidade de trazer a pedagogia sistêmica para a sala de aula. E como fazemos isso? Reverenciando o lugar de cada aluno na ordem da vida, de acordo com a data do seu nascimento, posicionando os alunos em sala de aula do mais velho para o mais novo, podendo gerar um semicírculo ou um círculo, dependendo do tamanho da sua turma, do mais velho à direita para o mais novo à sua esquerda. E o professor, aonde ele fica? Ele fica à direita do aluno mais velho. E aí, ele pode se comunicar através do seu coração. O aluno fica à sua esquerda, na direção do seu coração. Esse é o ponto crucial da pedagogia sistêmica, trazer para o coração. O lugar é um conceito importantíssimo para a geografia e ele é trabalhado também lá no 6º ano, porque é a partir da nossa casa, do nosso bairro, do nosso pedaço, que aprendemos a nos relacionar com o mundo. Então, nós trabalhamos com as escalas, do menor espaço para o maior, do nosso lugar para os maiores lugares, do nosso lugar para o nosso município, o nosso estado, o nosso país, para o nosso continente, para o nosso planeta, e do nosso planeta para o sistema solar, e do nosso sistema solar para a Via Láctea. E aí a gente pode brincar de Google Earth. Nós podemos inclusive trabalhar com essa ferramenta e fazer um mergulho de fora para dentro e de dentro para fora, da maior escala para a menor escala, da menor para a maior. Mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer, ainda mais profunda, e o professor sistêmico tem essa ferramenta, que é trabalhar o seu lugar, o lugar do aluno, dentro da sua casa. E aí, professor, tem um segredo. Será que você está também no seu lugar, dentro da sua casa? Esse é um ponto de intensa reflexão. Porque quando nós não estamos no nosso lugar, se nós estamos fora do nosso lugar, em relação aos nossos pais, tentando ser maiores que eles, se nós estamos lá na nossa criança ferida, tentando salvar os nossos pais e achando que damos conta disso, quando nós saímos do nosso lugar de pequenininhos, daqueles que tomam a vida, daqueles que aceitam, que não julgam, que aceitam e concordam, não é nem aceitar, é muito mais do que aceitar. A palavra, o verbo é concordar. É acordar com o coração. Concordar. Quando eu concordo, quando do meu coração eu digo sim, eu sou pequeno, eu recebo tudo,
ao preço que custou a você, papai e mamãe, e o que custa a mim, e eu aqui do meu lugar, digo sim, quando eu estou no meu lugar, e estou no meu lugar entre os meus irmãos, aquele que me pertence, é mais fácil que a sala também entre em ordem. Então, primeiro você olha para o seu lugar, e aí a gente trabalha o lugar do estudante. Qual é a ferramenta para isso? Apresente aos seus estudantes o genograma. Eu vou mostrar aqui. Esse ano eu trabalhei com eles o genograma, no 7º ano. Já vou explicar em que contexto. Eles aprenderam a fazer o genograma. Este é um deles. Eles fizeram da cor que quiseram, eu instruí, mas alguns quiseram pintar de cores variadas, isso tem o seu motivo. Então, esse é um genograma de uma estudante do 7º ano. E ela se colocou aqui. Só que esse a gente não trabalhou com os irmãos. Esse a gente trabalhou com a transgeracionalidade. Esse é um genograma do 7º ano e eu já explico em que tarefa eu coloquei. E depois posso até disponibilizar algumas imagens para a Viviane e para a Fernanda, para que elas coloquem aí para vocês. Se elas quiserem incluir de alguma forma, eu vou disponibilizar. Então, você pode colocar o genograma. E você pode fazer o genograma, inclusive, com bonequinhos. Pode desenhar. Eu recebi, ó. Aqui vocês vão ver que tem bandeira. Esse também é um genograma. Eu tenho vários aqui. Olhem este aqui. Esse aqui também é um genograma. Também traz até a misturinha perfeita, porque ela colocou azul e vermelho. E é bem divertido de fazer. Então, vamos retomar aqui. Isto é uma forma, o genograma, ele é uma forma de trabalhar o lugar, mas o lugar a partir de uma forma mais profunda. Então, fica esse exercício, estar no seu lugar de filho, em relação aos seus pais. E na sala de aula? Na sala de aula, eu sou apenas a professora. Eu sou apenas o professor, a professora. Esse é o meu lugar. Apenas a professora. Respeitando a hierarquia na família dos meus alunos. É lá que está a hierarquia. Eu respeito a hierarquia na escola, no meu lugar de profissional e de professora. Honrando e reverenciando aos que vieram antes de mim, respeitando a hierarquia da gestão e no meu lugar de professora. Esse é o meu lugar. Aí sim, eu consigo estar no mundo de uma forma mais leve e no meu lugar de força. Porque o nosso lugar, ele é o nosso lugar de força. Quando eu estou no lugar certo, eu sinto a força da vida e do meu propósito. Continuando. Também podemos utilizar o 7º ano para trabalhar a transgeracionalidade, que foi o que eu trabalhei aqui, esses genogramas que eu mostrei, quando eu estava trabalhando a questão das migrações. Podemos trabalhar a transgeracionalidade a partir da contribuição dos nossos avós, bisavós ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade, pensando na questão das migrações. Que conteúdos podem então ensejar essa abordagem? O que eu acabei de dizer. Aborde as migrações internas, externas. Alguns alunos podem ter muita dificuldade ou mesmo relutar em fazer a atividade. Isso é um fato. Eu olho para o mais. Eu mostro a vocês aqueles trabalhos incríveis.
que me trouxeram muita felicidade e que certamente foram uma pontinha de transformação nesses estudantes. Mas também é verdade dizer que muitos não fizeram, tem dificuldade em entrar em contato. Alguns estudantes chegam a dizer, mas eu nem sei quem são os meus avós. Como é que eu vou saber quem são os bisavós? Imagina que eu vou saber de onde que eles vieram. E aí você pede para perguntar em casa, pede que se faça a pesquisa para que o trabalho seja feito, mas alguns realmente não conseguem realizar. E aí você entende, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Isso é uma coisa importante que eu escrevi aqui. Quando os alunos relutam em fazer a atividade, é porque se sentem afastados dos seus ancestrais, sem conexão. Mas você não sente pena, você não se apieda, porque o aluno dá conta. No tempo certo, na hora certa, no tempo dele, a conexão acontece. Então nós olhamos com respeito, sem julgamento e sem expectativa. Nós damos lugar aos seus ancestrais, aos pais, avós, bisavós dos nossos estudantes em nosso coração. Em silêncio, nós damos lugar, sem julgar e sem criar expectativa. Não é fácil, para mim foi um desafio, mas eu persisto. Podem haver boas surpresas. Alguns estudantes se encantam tanto com as descobertas que fazem. Quando eu apliquei este trabalho nos 7º anos, uma semana depois da entrega do trabalho, uma aluna veio maravilhada, porque quando eu entreguei, eu disse a eles assim, olha, às vezes a gente faz esse exercício e passa um tempo, vem uma informação nova sobre um parente que a gente nem sabia, um ancestral lá atrás de algum lugar que a gente nem imaginava. E eles olharam para mim, será? Eu falei, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, comigo aconteceu. E aí uma estudante do 7º ano veio maravilhada. E ela me disse o quê? Que descobriu, chegou para a mãe dela, que não sabia também, que uma ancestral materna, da 5ª geração para trás, havia vindo do Japão. Ela, professora, olha, tem oriental na minha família. E quando eu olhei para os olhinhos dela, eu pude reconhecer os seus traços orientais. E ela ficou maravilhada. Nos 8º e 9º anos, quando abordamos a questão do trabalho, podemos solicitar que os estudantes pesquisem a contribuição de seus ancestrais em diferentes áreas produtivas e criativas. Podemos usar o genograma, o mapa do Brasil, o mapa de São Paulo ou do seu estado, qualquer que seja, que eu estou em São Paulo, e fazer conexões com o histórico dessa profissão no mundo, solicitando que os estudantes façam uma pesquisa, mas a partir da família dele, e que ele descubra se há repetição de profissões, se algumas profissões aparecem entre gerações diferentes, entre primos que seguem a mesma profissão. Quem será que eles estão honrando lá atrás? Para onde eles olham? E pergunte-se, para onde eu olho quando eu estou nesta profissão? A quem que eu estou honrando? De toda forma, traga isso a serviço da vida, para algo maior. É possível que muitos ancestrais se sintam honrados com essa memória e a sua reverência. Portanto, faça o exercício e convide os seus alunos a fazerem. Podemos também, ao trazer as profissões, estimular os estudantes a pensarem sobre o que gostariam de fazer, com foco nesta alegria do fazer. Na minha experiência, escuto muitas vezes os alunos falando das profissões para ganhar dinheiro. Eu escuto muito essa frase. E por isso,
Imagino que seja uma preocupação de sua família. E o que fazer? Nós olhamos com amor e mostramos que o fazer entusiasmado com aquilo que preenche o nosso coração, com amor, que faz o coração se encher e que torna possível essa conexão com nossos ancestrais, com nossos pais, esse fazer faz tudo prosperar. Então, é isto, esta conexão com os pais, esse fazer entusiasmado que eu tenho, porque estou conectada, faz tudo prosperar. É disso que vem a prosperidade. Não na moda da profissão, ou enquanto alguém ganha. E isso eles precisam entender. E quando eles se sentem, quando eles compreenderem, tudo vai ficar mais leve. A gente faz a nossa parte, mas sem expectativa. Olhamos com amor, solicitamos aos alunos que façam uma pesquisa com seus familiares para descobrir essas profissões, perceber o que de interessante ela pode despertar, mas, sobretudo, nós reverenciamos a todos exatamente como são e aos seus fazeres, como reverenciamos aos nossos ancestrais, aos nossos pais. Gosto muito de usar com os estudantes um vídeo da jornada do DNA. Olha, nos nonos anos eles funcionam muito bem. Os alunos ficam perplexos de imaginar que a gente pode ter em nosso DNA um pedacinho de várias partes do mundo. Esse vídeo ele é disponível no YouTube, a jornada do DNA. Você pode usar para estimular, quando você for trabalhar no tema das migrações, é assim que eu faço, quando eu trabalho com migrações no nono ano, eu passo esse vídeo porque ele é emocionante e alguns alunos ficam realmente emocionados. Outros não se importam tanto, mas outros acabam emocionados. E a gente compreende, a gente olha para o mais. Também aproveito aqui para, além de compartilhar esses trabalhos, um texto que eu gosto muito, que está num livro chamado... Opa, não trouxe ele hoje, desculpa. Um livro que se chama Crônicas de Sala de Aula, para você trabalhar geografia. Eu gosto de um texto que se chama O Solução. Ele é um livro de crônicas do professor Manuel Fernandes, ele é pequenininho, ele é da EDUSP, e são crônicas geográficas sobre vários temas, muito bonitinho, é um livro pequeno. E eu gosto muito desse texto, O Solução, porque ele aborda o nascimento das rochas a partir da rocha-mãe e do pai intemperismo. E ele vai trabalhar o tempo inteiro com isso. E esse texto eu uso no sexto ano, para compreender o ciclo das rochas. Então é isso, eu vou mostrar mais alguns trabalhinhos. Esse trabalho aqui, eu me inspirei realmente, eu havia feito esse trabalho no curso de formação com a professora Ellen, a gente incentiva os mapas, é muito bom, eu gosto muito de cartografia, eu adoro mapa, não sei porquê, mas quando ela passou a dinâmica de nós percorrermos os continentes, escutando diferentes músicas e colocando a mão nos mapas, ainda não tive a oportunidade de fazer com os estudantes, eu vou fazer. Eu senti conexão com uma parte da África, com a Europa, claro, que é da minha ancestralidade, que eu sei, a mais próxima que eu conheço, mas senti também uma conexão com a Ásia. Então, assim, é um exercício excelente e você pode usar. Lembrando também, aproveitando a ferramenta que eu aprendi ali, para trabalhar a transgeracionalidade e trabalhar os nossos pais, eu solicitei aos alunos que eles criassem o seu brasão da sua família. Eu recebi coisas muito bonitas. Então, este aqui é um deles, né? Um brasão feito pela aluna, muito bonitinho.
Nesse outro que eu já mostrei, ela fez o brasão com que era mais significativo, fez um da família paterna, outro da materna, né, pequenininho aqui nas laterais. Usou as bandeiras dos estados da onde ela sabe que são os avós, né? E foi essa aluna que depois descobriu que tem ancestral do Oriente. Essa daqui é uma outra, também ela fez o brasão para a família paterna, outra família materna, né? A origem dessa estudante, ela descobriu que ela tem ancestrais que vieram da Nigéria, que ela não sabia, né? Ela sabia que tinha gente de Salvador, e como ela teve a oportunidade de viajar, ela fez a pesquisa lá. Olha aqui um exemplo de genograma feito com bonequinhos. E é isso. Você também pode se divertir dando aula e pode ressignificar a geografia para você. Eu agradeço, minha gratidão e um grande abraço a todos. Obrigada, Vivi. Obrigada, Fernanda. Gratidão a todos. Um grande beijo. Espero ter sido útil. Até a próxima.